Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o André e aqui é o Samuel e você está na King TV. Então galera, vamos começar mais um vídeo aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma história assim meio que tem a ver com o folclore brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre lobisomens. Isso é algo que vem do nosso folclore brasileiro, então a gente vai falar sobre experiências que um parente, um amigo próximo teve, e esse vai ser o tema que a gente vai tratar hoje no nosso vídeo. A gente tem bastante lobisomem contado lá na Inglaterra também, tem na Europa, muita história de lobisomem, só que aí tem umas mudanças, né? Às vezes o pessoal conta de outro jeito, nos Estados Unidos, mas aqui no nosso folclore brasileiro, a gente tem esse jeito que a gente vai falar aqui, essas histórias bem peculiares. Sim, exatamente, e até tem filmes, né? Contando sobre isso em outros países e tal, que a gente pode depois citar aí em algum momento aí do vídeo, ou deixar na descrição também para vocês assistir. Beleza? Antes da gente começar aqui, já vamos pedir para vocês deixar o like, né, André? Exatamente. Ajuda a gente a compartilhar, porque ajuda muito no engajamento do nosso vídeo, e isso ajuda a divulgar para outras pessoas e entender o que é o nosso vídeo. Tem muita gente que acha legal, então seria bom isso vocês divulgar, né? Deixar seu like, deixar um joinha, comentar também, que é algo bem importante que a gente acha legal. Então faça isso, né, não, Samuel? Com certeza, André. E se o cara aí que tá do outro lado não gostou do vídeo, né? O lobisomem vai te pegar à noite e puxar seu pé. Mais ou menos isso aí. Bom, fique esperto. E aconteceu com um parente meu, mais um parente. Sempre tem um parente envolvido aí. Um conhecido de um conhecido, não, esse é meu primo também, só que de segundo grau. E ele constantemente vai para casa da avó dele, visitar a avó dele, que é minha tia de primeiro grau, no interior do estado de São Paulo também, né? Você vê, muitas das histórias que a gente conta aqui no estado de São Paulo, né? Eu vou contar uma que não é no interior não, hein? Aí, ó, tá vendo? Aí, rapaz, uma dessas vezes que ele tava lá, né? Ele já era grande, tinha acho que na fase da adolescência, André. Ele sempre dormia com o pessoal lá, e quando eles iam pousar, ele tem duas irmãs, né? Tem o pai dele, a mãe dele, então sempre fica aquela galera dormindo ali no mesmo cômodo, eles colocam colchões, dormem na beliche. E nessa noite em específico, como sempre era lua cheia, né? Já tinha passado da meia-noite, era lua cheia, e ele estava dormindo numa beliche, ele conta, que estava na parte de baixo. E a janela, como estava muito calor, eles têm costume de naquela época lá, não tem problema, deixar aberto, né? Janela aberta. No interior tem muito disso, né? Mais tranquilo. E é um sítio muito afastado, até esqueci de falar esse ponto. É um sítio assim, digamos que a mais de 5 km de distância da cidade. Se eu não me engano, a cidade, eu posso estar cometendo um erro, mas é próximo de, acho que é Santa Rita do Oeste, essa região ali do noroeste do estado de São Paulo. Então, resumindo, ele estava lá dormindo, né? De repente, assim que ele tinha iniciado o sono dele, ele acordou. Ele começou a escutar um barulho diferente. E nisso, quando ele olhou, ele viu que tinha algo dentro do quarto. Como assim? Dentro do quarto, cara? Dentro do quarto. Simplesmente, ele estava dormindo, né, do jeito que ele estava dormindo aqui e tal, de lado. Diz ele que quando ele olhou, ele teve a visão de ver um ser animalesco. Um animal. Um cachorro, alguma coisa assim?
O aspecto parecia, mas ele fala que ele andava como homem, né, em 2 patas. A pata ele fala que era aquela pata bem assim para trás, como se o joelho fosse, exato, o joelho para trás, sabe? Era bem deformado. E ele disse que o jeito que parecia, o barulho que ele escutou quando ele acordou, era como se o bicho, ele deduziu, né, que o bicho tivesse pulado e caído em cima do assoalho ali da casa. E o detalhe interessante é que ele disse que o animal, ele ficava meio que espreitando. E do jeito que ele caiu ali no meio do pessoal, só ele que observou isso. Todo mundo estava dormindo. Aí disse que o bicho ficava meio assim, ó, olhando assim a espreita, tipo, né, observando o ambiente, né? Quando o animal tá num lugar assim desconhecido, ele fica meio assim, né, observando, sentindo cheiro. E disse que ele ficou assim muito apreensivo, muito tenso, e a única coisa que ele conseguiu fazer era observar. Ele não conseguiu gritar, ele ficou com medo. E nisso, da mesma maneira que aquilo veio, aquilo foi embora. Ele disse que o bicho virou pra trás assim, deu um pulo e saiu. Passou pela janela e saiu, foi embora. Saiu pulando. Ele disse que ainda viu ele pulando e indo embora. Rapaz, essa é a história que eu tenho pra contar. Bem assustador. Perto assim, sim, cara a cara. Eu ficaria com medinho também. Quem não fica? Né? A minha história é bem parecida com a sua. Aconteceu também com um parente, só que lá em São Paulo, né, lá onde a gente morava, era uma viela, tem até hoje, e tipo, só morava parente e tal, meus tios, minhas primas, minha avó. Então isso aconteceu com um tio meu. Ele falou na época, né, que ele tinha costume de acordar cedo ou ficar às vezes de noite lá na viela, e atrás da viela tinha um pasto enorme, sabe? Tipo, sabe, como se fosse um sítio assim, só que enorme, assim, um pasto, né? E você sabe o ano mais ou menos que era isso? Pior que eu não sei, mas eu sei que era 1900 e bolinha, aqueles lados assim. Mas eu era bem pequeno, né? Não que eu tenha crescido tanto assim daquela época, mas quando isso ocorreu, né? Foi com meu tio, e naquela época, eu não sei se existe ainda esse tipo de mito, né? Que quando a criança é pequena, sem batizar e tal, minha avó falava muito disso, que tinha criaturas, bichos que iriam atrás da criança, principalmente lobisomens, né? E nessa época, meu tio andando lá de noite, ele falou, eu não sei precisar o horário assim, mas ele andando lá na viela, daqui a pouco ele se deparou com um bicho, né? E ele falou que era como se fosse um cachorro enorme, sabe? Que tava na frente dele assim, na hora ele meio que paralisou. Aí ele ficou, sabe quando a pessoa fica meio assustada, sem assim, reação, fica sem reação na hora de ver um animal assim. Só que conforme ele viu o bicho assim, parece que o bicho fugiu, sabe? Pulou a cerca assim, sumiu. E ele conta mais detalhes do animal? Ele só fala que parecia um cachorro enorme, sabe? Que ele viu assim, peludo, preto, sabe? E ele tava com as 2 patas, como se fosse um homem. Como se fosse um homem mesmo, de pé, né? E peludo. Igual você descreveu aí que aconteceu com o seu primo aí, e o bicho saiu correndo assim. Aí, na época, né, os meus tios, minha avó, falavam que esse bicho apareceu por conta do meu primo, que tinha recém-nascido, e o bicho queria pegar ele, né? Que não era batizado. Não era batizado. Entendi. Então, e sempre naquela época tinha esse mito, não sei se ainda algumas pessoas ainda têm essa ideia de coisa, né? De batismo, essas coisas assim. Você que não quer se batizar aí, ó, já ficou aviso. Digo assim. Mas
naquela época tinha muito disso, né? Ah, criança não é batizada, por isso que acontece isso, você vê Sim. lobisomem e tal. Tem negócio bicho de querendo pegar, quaresma, né, também, exato. essas coisas. É Mas, bem interessante, né, essas histórias, assim, do nosso folclore. Mexe um pouco também com algo, assim, religioso. Exato. Sempre tem, né, a mistura ver. bastante, né? Isso. Então, não dá pra saber, né? Se realmente era um lobisomem, se era um cachorro enorme. Cachorro do mar. Tipo assim. Mas acho que daria pra saber, né? Daria pra gente ter noção. se Mas é um meu tio animal. falou que ficou com muito medo. Não lembro se ele falou na época, se ele correu, sei lá. Ele disse que deu muito medo na época ali que aconteceu o fato com ele, sabe? Eu imagino, né? Você vê uma coisa assim de noite, né? De noite, a pessoa... Se o cara tem medo, filho, o cara se caga ali. Se caga de ver um bicho desse. Enorme na tua frente. E isso, só pra gente entender, ocorreu em São Paulo, capital. São Paulo, capital. Guarulhos ali pra aqueles lados. Aí. Lá tem bastante área verde, até hoje, né? Tem bastante área verde. Hoje lá não tem mais, né? Onde a gente morou. Onde ocorreu. Hoje é um shopping e tal. Mas naquela época tinha muito terreno, área verde e tal, muita árvore, muita coisa. Terreno baldio, eucalipto, Hoje tem muito condomínio, tem muitas casas, então mudou bastante. É o lobisomem caseiro agora, né? Fica dentro de casa. Mais ou menos isso. Fica lá jogando LOL. Não sai de casa. Beleza. Mas essa foi a minha história. Top. Bem parecida aí com a do Samuel, então... Deixa no comentário, né, para o pessoal que de repente tem alguma história parecida, né? Quem sabe a gente até não traz aqui no vídeo também. Sim, coloca alguma coisa parecida, comenta se vocês gostaram, se não gostaram. O que vocês achou? Se era um cachorro, se era um lobisomem. Ou de repente vocês falam assim, pô, cara, era o meu tio falou aqui, ó, o Jarbas, ele tava lá usando o banheiro. Foi no matinho lá. Era o Tony Ramos, sei lá. Pode ser, gente. Mas, enfim, a gente agradece de novo a participação de vocês, né? E vocês estão ajudando bastante a gente. A gente só tem a agradecer, né? Exato. Você divulgando o nosso vídeo, você assistindo já tá ajudando bastante a gente. Sim. Então, a gente só pede que dê um like. Se inscreva, né? Se inscreva no canal, aperta o sininho e continua seguindo a gente, dê ideias pra gente, porque uma hora vai acabar os parentes, a gente vai ter que começar a fazer vídeo de pessoas também, né? Por indicação. Exato. E só para lembrar, né, André? A gente tem surpresas aí mais pra frente, né? Exatamente. Nós temos alguns projetos de vídeos, algumas séries, a gente não vai falar sobre o que é. Mas é bem interessante, né? Exato, vocês vão gostar bastante. Digamos que tem alguns personagens aqui atrás, não vou falar qual que a gente vai falar sobre. Exatamente. Fica sobre... Vai fazer parte aí do vídeo, dos próximos vídeos, vai ser uma série aí que a gente vai estar fazendo. Exato. Já dei spoiler aí, já falou bastante. Tá aqui, ó. E vocês veem aqui o que é, ó. Tem bastante boneco, bastante action figure. Não é o covarde aqui, só vou falar isso. O covarde não é. Com o covarde. Beleza, gente? Abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Valeu. Falou. E é nóis.